Olá, tudo bem? Vou te contar minha história. Uma história que vinha tumultuada por um certo período e depois eu fiz uma grande alteração na minha vida e eu quero te contar como. E se eu conseguir, tu também consegue. Fica comigo aí. Bom, eu venho de uma família que assim, os meus avós, meus bisavós, eles eram latifundiários com grandes extensões de terra. Depois teve um desenrolar na família ali, que o meu avô recebeu uma grande quantidade de terra, minha avó também, e quando eles acabaram partindo dessa vida para uma vida melhor, eles só tinham uma casa onde eles moravam. E a minha história começou a se desenrolar aí. O meu pai, uma pessoa que trabalhou a vida inteira para poder sobreviver, a minha mãe, uma guerreira, dona de casa, que cuidava de 6 filhos, eu e mais 5 irmãs. E a minha infância, então, ela foi muito escassa, Teve períodos, assim, inclusive, que eu não passei fome, mas tive dificuldades sérias na questão da alimentação. Aí eu vou indo para a pré-adolescência, vou indo para a adolescência, né? E sempre com uma certa escassez nesse lado econômico e financeiro. Uma boa base, um bom pai, uma boa mãe, boas irmãs, né? Uma convivência muito boa sempre entre nós, mas sempre com escassez. Aí eu vou para a vida adulta e essa escassez ela continua de uma certa maneira. E uma angústia grande batendo, né? Apesar de todos os esforços, de todas as demandas para poder melhorar de vida, crescer, evoluir, ser feliz, né? As coisas não aconteciam. E até chegar um determinado momento, que mais ou menos ali pelos 25 anos, por aí, 26, 27 anos, alguma coisa assim, né, eu passei por uma crise forte, uma crise grande, uma crise emocional, uma crise de relacionamento, num relacionamento antigo que eu estava, né, uma situação de vida complicada, econômica e financeiramente, o emocional era uma gangorra, então com muitas dificuldades. Aí eu não tinha muito o que fazer, né? Ou eu buscava a solução ou eu continuava naquela vida de marasmo. E aí eu fiquei sabendo naquela época que existia uma coisa chamada numerologia. Eu não tinha muita noção do que era, não tinha, sinceridade. Porque se você lembrar, né, eu estou falando de coisas aí lá de trás, né, mais de 30 anos, quase 40 anos até, na nossa sociedade, na nossa cultura, tinha lá os horóscopos de jornal, era o máximo que a gente tinha de informação, né? Então não se tinha muito conhecimento. Aí me falaram de uma tal numerologia, que tinha uma pessoa, que era um numerólogo, enfim, que ele fazia um estudo sobre a vida da pessoa. Eu fui fazer o meu estudo. Para minha surpresa, quando eu chego lá, ele começa a analisar a minha história de vida e eu comecei a ficar intrigado com aquilo, porque aquela pessoa começou a falar de coisas que eram muito particulares da minha vida, né? E num determinado momento ele me perguntou, ele viu a minha cara de desconfiança, enfim, e tal, ele me perguntou o que é que eu estava pensando, o que eu estava sentindo. E eu fui sincero para ele, eu disse assim, olha, eu quero que tu me diga quem é que passou informações minhas para você, porque as pessoas que me conhecem não te conhecem. E como é que tu está falando de coisas tão precisas a meu respeito? E ele deu um sorriso, me lembro como se fosse hoje, ele se atirou para trás na cadeira, deu um grande sorriso e disse assim, bom, isso é a numerologia, né? Essas informações, na realidade, eu não estou pegando de você, eu estou pegando daqui, do teu nome, dos teus números, enfim. Eu disse, mas rapaz, esse negócio é assim. E aí ele me mostrou, naquele estudo de numerologia, ele me mostrou aspectos assim interessantes da minha história de vida. Por exemplo, que eu tinha uma missão de alma. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, que eu tinha uma missão de alma e cada vez que ele falava mais dessa missão de alma, ficava mais claro para mim que eu estava fora desse propósito.
Eu estava longe da minha missão de alma, que eu tinha uma missão de alma de inspirar as pessoas com o meu modelo, com o meu exemplo, que eu tinha que crescer e evoluir, se tornar um ser humano melhor. Eu disse, poxa vida, cara, mas como assim, né? Então, que eu tinha que me comunicar em grande escala, né? Que eu tinha um número mestre ali, enfim, que eu tinha que fazer muito pelas pessoas, pela humanidade, não só pela comunidade, mas pela humanidade. E eu ficava pensando, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso se eu não consigo nem ajudar a mim mesmo? Como é que eu vou estar ajudando outras pessoas e inspirando outras pessoas? Olha o estado que eu estou. E aquele filme passava na minha cabeça. E aí, aquele estudo todo mostrou para mim uma coisa extraordinária, que eu estava fora do meu caminho, que eu estava fora do meu propósito. E olha, para isso, eu sofri. Eu estava com dores e sofrimentos lá naquele período. Eu acabei desenvolvendo um princípio de úlcera, né? No duodeno. Mas essa úlcera não era nada perto do que eu estava passando. Claro que se eu olhasse e olhando, né, para outras pessoas naquele período, longe daquele período, não era quase nada comparado com grandes tragédias, grandes problemas da grande maioria das pessoas. Mas era o meu problema, era a minha história de vida. E eu gosto de dizer, era o meu fundo de poço, né? E nesse fundo de poço, gente, quando nós chegamos no fundo do poço, ou nós temos a possibilidade de morrer dentro desse poço, ou nós temos a possibilidade de sair fora do fundo do poço. E aí eu criei uma coisa para mim, que eu disse o seguinte, olha, eu a partir de hoje eu vou tomar uma definição, vou tomar uma mudança na minha vida e vou ter que fazer alterações. Mas eu me encantei tanto com a história da numerologia, porque a numerologia ela foi extraordinária ali, ela foi um pilar. E aí ele me explicou naquele período lá, essa história que eu estava fora total da minha missão de alma, e quando se está fora da missão de alma, a nossa vida só tende a dar errado, relacionamento errado, problemas econômicos, problemas de trabalho, problema emocional, problema de saúde, só tende a dar errado. E eu comecei a me aprofundar naquela história, comecei a buscar, e a partir dali eu comecei a ir a fundo, a conhecer, a pegar livros. Eram poucos naquela época, né? Não tinha curso, não tinha formação, não tinha ninguém que formasse ninguém com numerologia, mas eu me tornei um autodidata. E com o passar dos anos, né, em torno mais ou menos depois de 5 anos estudando, amigos, pessoas próximas diziam assim para mim, Vitor, vai ajudar as pessoas, vai trabalhar com a numerologia. Eu dizia, cara, como? Eu não entendo nada de numerologia, eu estou só estudando, eu sou um estudante. E as pessoas diziam, não, tu está pronto, tu está preparado. Eu dizia, como pronto, como preparado? Não estava pronto, não estava preparado. Mas quando eu fui fazer os atendimentos, quanto mais eu fazia, depois de uns 5 anos, mais ou menos, estudando, aí eu percebi a minha arrogância e a minha prepotência. E eu te explico por quê. Porque assim, quanto mais eu estudava, mais eu via essa arrogância e prepotência, porque o que eu estava estudando para fazer o quê? Para entender a vida das pessoas. E aí eu me dei conta de uma coisa, como entender a vida humana. Eu não sou Deus, eu não sou ninguém. E cada vez os atendimentos me mostravam mais, porque as pessoas traziam as suas dores, traziam as suas histórias. E cada vez eu ficava mais convicto, sabe por quê? Porque eu via o resultado acontecendo na vida das pessoas. Eu tinha o feedback, a resposta que as pessoas me traziam. Alguns imediatamente, outros demoravam mais um tempo, outros não traziam nada, mas passavam alguns anos, e essas pessoas me traziam histórias. Dentro dessas histórias, eu tenho uma para contar, claro que eu não vou citar nome aqui, mas tenho uma para contar assim, interessantíssima. Eu atendi um senhor que ele era sócio de uma grande empresa, de uma indústria de calçado. E depois passou muitos anos e eu reencontrei essa pessoa que veio refazer o estudo dela, porque estudo de numerologia tu pode fazer todo ano, mas ele passou em torno de uns 10 anos e ele veio refazer o estudo de numerologia e veio me contar a história dele. Ele saiu da indústria, ele vendeu a sociedade, ele saiu daquela sociedade e ele foi fazer, de fato, o que ele gostava. E uma das coisas que ele foi fazer era voar.
Porque no mapa dele lá, metaforicamente, tava os números dele lá, o número 5, dizendo da liberdade, que ele precisava ter liberdade, que ele precisava voar pelo mundo. Né? E literalmente ele foi voar, porque ele aprendeu a pular e andar de paraglide. Né? E ele anda por vários países, pulando e andando e voando de paraglide por aí. E que história maravilhosa. E eu não sabia dessa história, eu levei 10 anos para ficar sabendo. E daí ele entrou para o ramo de imóveis e começou, né, a estar livre, construir realmente a agenda dele, a história dele. Sobrou mais tempo, isso tudo ele me trazendo, né? Sobrou mais tempo para conviver com a família, para aproveitar a vida dos filhos, né, da comunidade e tal. Então essas histórias são extremamente enriquecedoras. Essas são as histórias, essa é a minha história, né? Quando eu fui me encontrar dentro da numerologia, eu fui perceber qual era o meu propósito. O meu propósito era inspirar as pessoas com o meu modelo, com o meu exemplo. Para isso eu precisava me desenvolver, crescer e evoluir e me comunicar em grande escala, porque eu tenho um número mestre no meu mapa, né, que me pede isso, que isso é como missão de alma. Quando nós passamos, e as milhares de pessoas que eu já atendi até agora, quando a pessoa passa a entender a sua missão de alma, ela passa a fazer diferença não na vida dela, mas ela passa a fazer diferença na vida aonde ela está inserida, na comunidade, no país, no estado. Né? É assim que funciona a numerologia. Funcionou para mim e nesses milhares de pessoas funcionou também. E as pessoas continuam buscando e continuam se esclarecendo. E a minha vida foi sendo transformada. Eu tenho uma história que eu gosto de contar. Eu tinha 3 pares de sapato velhos e eu ficava muito feliz naquele período. É verdade, eu ficava muito feliz em receber coisas, geralmente coisas usadas, uma camisa velha usada, uma calça, uma roupa, os sapatos, né? E eu recebia coisas das pessoas e eu ficava muito feliz assim de receber as coisas e eu queria receber as coisas. Até eu me dar conta, né, num determinado momento, e a numerologia me ajudou nisso, que tem 2 filas. Tem a fila dos que precisam receber e tem a fila dos que podem e até precisam doar. E eu me dei conta, foi um choque quando isso aconteceu. Eu me dei conta que eu estava na fila errada, que eu era uma pessoa inteligente, que eu era uma pessoa com uma energia extraordinária, eu era uma pessoa inteligente, né? E cheio de força, cheio de vontade, com juventude, e eu estava ocupando o lugar de alguém que precisava, porque tem pessoas que precisam, mas eu não precisava. E aí eu tomei uma decisão. Essa decisão foi muito importante na minha vida. Eu tomei a decisão de trocar de fila. E eu disse, eu não quero mais ficar nessa fila aqui, primeiro porque não é justo, nem com a pessoa que talvez eu esteja tirando a vaga, e nem para comigo. E naquele dia, eu peguei um dos calçados velhos que eu tinha, um dos sapatos velhos que eu tinha, e doei. Vitor, talvez tu esteja te perguntando, mas não fez falta para ti? Fez. Mas eu, a partir daquele momento, eu troquei de fila. E eu comecei a buscar cada vez mais, e o universo começou a conspirar cada vez mais para eu ir para a fila daqueles que realmente podem doar. E a partir dali, a minha mudança, essa consciência de vida disparou. Aí, num determinado momento da minha história, eu conheci a minha atual esposa. E eu tinha, inclusive, dentro dessas coisas ruins que aconteceram lá, ruins entre aspas, né? Enfim, mas eram ruins para mim porque era a minha história. Eu tinha tomado uma decisão que nunca mais eu ia me relacionar com ninguém. Eu não iria fazer ninguém sofrer e eu também não queria me colocar no lugar do sofrimento. Aí eu conheci a minha esposa, foi uma coisa interessante, foi uma química muito interessante naquele momento, e ela me falou que tinha uma filha
que ela tinha uma filha, que era uma personalidade muito forte, que era uma menina, e eu, intuitivamente, né, eu comecei a dizer algumas coisas, falar algumas coisas daquela criança, por intermédio de download, e foi uma magia, né, foi uma magia que aconteceu ali. Então a minha história de vida, ela começou a se transformar ali, também, né? Porque a nossa vida sempre é transformação, né? Ela vai mudando. E essa pessoa, chamada Sinara, quando ela chegou na minha história de vida, foi uma parceira e continua sendo uma parceira extraordinária, que caminha do meu lado, me complementa em muitas coisas, né? Porque eu sou meio viajandão, enfim, e tal, tenho às vezes determinadas dificuldades de cumprir prazos, de cumprir horários. Eu cumpro, mas eu sei, né, das minhas dificuldades, porque ela é uma pessoa extremamente focada. Eu sou uma pessoa que eu expando muito a minha consciência, então eu vivo muito no mundo da espiritualidade, das conexões espirituais, e a Sinara me ajuda a puxar o meu pé para o chão, me aterrar um pouco mais, né? E eu sei que eu também acabei contribuindo, né, na história dela, por ser uma pessoa muito focada, ela acabou também tendo possibilidade de relaxar um pouco mais, soltar um pouco mais. Então esses complementos acontecem na vida da gente. E aí houve uma grande transformação, essa transformação ela não termina. Ela continua, porque essa é a nossa história de vida. E aí essa Carolina, que foi essa menina de 6 anos de idade, foi numa crescente, foi crescendo, se desenvolvendo, me ensinando muitas coisas, muitas trocas, né? E aí nós ficamos numa trindade, né? Fomos vivendo numa trindade, né? A Sinara, a Carolina, mais Vitor, ou mais Vitor, mais Sinara e mais Carolina, para ficar na ordem da constelação familiar, né? Mais Vitor, mais Sinara e mais Carolina. E essa é a minha história de vida. E por intermédio daquela decisão, daquela dor e daquele sofrimento lá atrás, que eu achava que era uma coisa horrível, a visão que eu tenho hoje, sabe qual é que é? Foi uma maravilha. Porque foi aquela história lá, aqueles sofrimentos lá atrás, que acabaram me trazendo para onde eu estou hoje. Para onde eu estou hoje. Eu espero que a minha história tenha estimulado você aí a pensar algumas coisas da tua vida. Espero que essa história também sirva para enriquecer alguns setores aí da tua história também. E eu tenho certeza que a minha história não é uma história individual, é a história de uma pessoa, de um ser humano, de um homem, de uma pessoa que busca para crescer, para evoluir. E eu espero que essa história te ajude também a pensar um pouquinho, a refletir sobre a tua caminhada. Talvez tu esteja passando por alguma dor agora, talvez tu esteja passando por um momento de felicidade agora, mas não importa. Importa que quando a gente se determina, quando a gente quer fazer e quando nós temos clareza do propósito, primeiro é saber que nós precisamos, às vezes, de ajuda externa, que às vezes sozinhos nós não vamos conseguir. Quando o problema começa a se tornar um pouco mais pesado, dificilmente nós vamos conseguir sair desse problema sozinho. Então é muito bom nós nos abrirmos, né? Trabalhar um pouco a nossa prepotência para buscar ajuda, buscar socorro. Essa ajuda pode ser lá o pastor, pode ser o padre, pode ser o bispo, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, pode ser o pessoal da área das terapias, né? O pessoal da área das terapias, das oficiais e das alternativas, estão preparados para te ajudar, para te dar a mão, para te esclarecer, fazer um bom mapa de numerologia, de repente um bom mapa de astrologia, né? E te entender. Só tem um jeito de nós nos libertarmos e irmos em direção à missão, à paz e à felicidade tão sonhada. É saber quem eu sou. Saber quem eu sou. Tu sabe quem tu é? Tu sabe para onde tu está indo ou para onde tu está te levando? Espero que esse vídeo aqui, esse desabafo, que essa minha pequena resumo da minha história de vida possa te inspirar. Adorei ter estado contigo. Namastê. Vamos na luz. Gratidão.